Boa noite, pessoal. Esse vídeo faz parte do Tech Challenge da FIAP da fase 4, na pós-graduação de Inteligência Artificial para Desenvolvedores. Aqui a gente vai olhar para um script em Python que processa um vídeo de aproximadamente 1 minuto, que foi disponibilizado pela própria FIAP. Aqui o intuito é a gente detectar algumas faces, reconhecer algumas emoções, identificar alguns tipos de padrões e movimentos corporais, reconhecer alguns tipos de indivíduos baseado na detecção das suas faces, né? O modelo que já é treinado, a gente vai fornecer algumas imagens e ele vai devolver para a gente se é uma pessoa conhecida, baseado no que a gente forneceu ou não, né? É, Nesse caso, ele vai identificar 3 pessoas. Eu vou rodar um pouquinho do vídeo para mostrar basicamente qual que era o objetivo, passar um pouquinho pelo código e depois a gente volta para o vídeo rapidamente só para finalizar a exibição dele. Para esse projeto a gente utilizou essas bibliotecas aqui, né, que é a CV2, que é a biblioteca OpenCV para poder fazer o processamento das imagens dos vídeos, a Face Recognition, que é uma biblioteca específica para reconhecimento facial, o OS, né, que é o módulo para poder interagir com o SO, com o sistema operacional, a NumPy, biblioteca para poder manipular os arrays e fazer algumas operações numéricas, algumas contas que a gente precisa fazer para ajustar algumas escalas, a TQDM, que é a biblioteca para poder carregar a barra de progresso. Eu vou executar o código aqui mais uma vez para vocês poderem visualizar isso. A Deepface também, que é um framework para poder fazer análise facial. Nesse caso, a gente vai estar olhando para emoções, idade, raça, e também a MediaPipe, que a gente vai utilizar ela para detectar as poses e o rastreamento do corpo, né, para poder marcar os landmarks do corpo. A gente tem 2 métodos principais aqui, que é o Load Images from Folder, né, que a gente vai carregar todas as imagens de uma pasta para dentro do nosso código aqui e extrair as codificações faciais e os nomes associados a essas imagens, que é basicamente como a detecção facial vai funcionar aqui para gente. É... E a Detect Faces and Emotions, que o objetivo dela é processar o vídeo inteiro, né? Esse vídeo de 1 minuto e 8 segundos, se eu não me engano, para detectar as faces, as emoções e os movimentos corporais. Vai salvar isso em um vídeo com todas essas informações anotadas em cada frame. É, a gente vai detectar algumas funções ali dentro, algumas atividades, né? Verificar se o braço ele tá, se o pulso está acima da cabeça, se alguma pessoa está pulando, se tem alguém sentado ou acenando as mãos ou batendo palmas. Isso tudo vai acontecer processando frame a frame, né? A gente também vai fazer análise facial, como eu disse, a detecção das poses para poder verificar, fazer essas contagens aqui a gente precisa verificar as poses, né, do landmarks. Vamos verificar também as anomalias, que é um requisito para a entrega dessa atividade. Vamos exibir um relatório no final do processamento, junto com o vídeo de saída. Né? Aqui eu só vou mostrar que o código está funcional, né? Ele é um código relativamente médio, não diria que é tão grande, mas só para mostrar aqui a TQDM funcionando, né? Carregando aqui a barra de progresso. É um código que demora um pouco para executar, não tem como deixar executando aqui, ele demora cerca de 2 horas e meia para executar completamente, então é bem longo, levando em consideração que eu estou processando uma máquina local, né, pequena. Então é assim que funciona a TQDM quando está processando frame a frame. Nesse caso aqui a gente tem um total de 3.326 frames, ele tá, nesse tempo que a gente está conversando aqui, ele já está processando somente 5 frames, então você pode ver como demora para fazer o processamento de tudo isso. Mas o resultado disso daqui, de todo esse código, é basicamente esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, onde vocês podem ver os contadores aqui em cima, né, que a gente está processando frame a frame. Aqui você pode ver que ele reconheceu essa pessoa como Steve Doe, que está correto essa informação. E logo abaixo da face é possível notar essas características dessas pessoas, como emoção, que ela está sentindo, raiva, neutra, se ela está feliz, qual a habilidade aproximada dessa pessoa e também a gente traz aqui a raça também, se é uma pessoa branca, preta e assim por diante. É, Acompanhando aqui os contadores, é possível a gente ver o movimento dos pulsos, né? Lembre que o movimento dos pulsos ele está calculando se esses landmarks do pulso estão acima dos landmarks dos olhos, nesse caso. Eu usei especificamente os olhos, então toda vez que estão acima, significa que essa pessoa fez um movimento dos pulsos se ele levantar os braços. É,
A detecção de pulos, ele está fazendo a verificação se a pessoa está no ar. Então, nesse caso, acredito que o vídeo não vai identificar ninguém, porque ninguém está nessa posição específica. Vai verificar essa quantidade de pessoas sentadas, né? Acenando com as mãos, se as pessoas estão fazendo esse movimento, levantando as suas mãos em relação ao seu cotovelo. E a contagem de palmas, que é basicamente verificando se os pulsos eles estão, se os punhos estão muito próximos um do outro, né? Nesse caso aqui, por exemplo, desse homem mexendo no notebook, ele identifica que sim, isso é uma contagem de palmas, mas a gente visualmente consegue ver que ele não está batendo palmas de fato, mas os seus pulsos estão, seus punhos estão muito próximos um do outro. Bom, basicamente esse é o resultado, né? Isso tem diversas aplicações no mercado, mas aqui o objetivo é explicar um pouco mais como funciona o código. Então o código ainda está aqui rodando, está executando. Eu vou parar ele aqui só para poder entrar em cada detalhe do processamento. Só processou 1% até agora, então, né? Há 2 horas e pouco aí processando. Agora, bem por cima aqui, né, as bibliotecas eu já expliquei para vocês quais que eu utilizei. Aqui é a nossa função Load Images from Folders que eu falei, né, que eu vou lá buscar algumas imagens do Jane Doe, né, que vocês viram ali através do vídeo, do Steve Doe, que identificou ele também, e Tomás Silva também, que são aquelas pessoas que apareceram ali no vídeo, né? Eu vou abrir uma imagem e aí fica mais claro para ver. E são essas pessoas que apareceram no vídeo e que foram reconhecidas. Então, vou carregar essas imagens e trazer aqui para o nosso notebook. Logo na sequência, a gente começa definindo já Detect Faces and Emotions, que vai receber o Video Path, o Output, os encodes das faces conhecidas e dos nomes conhecidos também. A gente começa aqui inicializando o módulo de detecção de pose do MediaPipe. Logo em seguida, a gente cria esse objeto pose para realizar uma estimativa de pose dos frames. Logo na sequência, a gente precisa de um utilitário para poder desenhar as marcações de pose nesses frames. A gente vem aqui, logo na sequência que a gente fez esse processo, já precisa também abrir um arquivo de vídeo especificado, passando o path do nosso vídeo, que nesse caso é o vídeo que eu comentei logo no começo, que a FIAP disponibilizou previamente. A gente abre esse vídeo e se não conseguir abrir, a gente devolve um erro dizendo que não foi possível abrir o vídeo. Logo na sequência, a gente vai passar algumas informações aqui que a gente precisa obter. A largura desses frames, né, a altura, a taxa de quadros por segundo, né, que seria FPS do vídeo, obter também o número total de frames desse vídeo, que nesse caso a gente viu foi aproximadamente 3.300 e pouco. Vamos definir um codec aqui também de vídeo para o formato MP4V, que é um formato específico que a gente vai visualizar aqui como output. Cria um objeto VideoWriter para salvar o vídeo de saída, né? Logo na sequência a gente tem todos os nossos contadores e variáveis que nos auxiliam no processo de detecção se os braços estão levantados, se a pessoa está pulando, se ela está sentada e assim por diante. E os nossos contadores aqui de anomalias e de frames analisados para a gente poder exibir o relatório final que é um requisito dessa tarefa. A gente também define aqui a função isArmUp, é assim que ele calcula se o nosso braço se o nosso punho ele está acima dos nossos olhos, como estão aqui. Ó, o cálculo utilizado, como falei para vocês, é o olho direito e o olho esquerdo, e o punho esquerdo e o punho direito, para verificar se um está acima do outro, assim ele conta como uma pessoa levantou o braço. Jumping é a mesma coisa, né? Vai verificar se ambos os tornozelos eles estão visíveis, uma visibilidade maior que 0.5 e estão acima de um certo nível no eixo Y, que estaria, né, menor aí que 0.5. Se o usuário estiver sentado no caso, a gente vai verificar se ambos os quadris eles estão acima dos joelhos no eixo Y, e o que indica que a pessoa ela pode estar sentada. Não quer dizer que vai pegar exatamente, talvez precisaria de algumas melhorias, mas significa que a pessoa estaria sentada. Is waving hand, né? Se a pessoa está acenando com a mão, a gente obtém ali a posição do punho direito a partir dos pontos de referência, logo na sequência do cotovelo também, né? E verifica se o punho direito ele está acima do cotovelo direito no eixo Y. Se a pessoa ela está batendo palmas, a gente obtém a posição do punho esquerdo e do punho direito, como eu falei para vocês. Depois a gente
calcula uma distância euclidiana entre esses dois punhos para ver quão próximos eles estão um do outro. É por isso que a gente viu aquele homem mexendo no notebook e foi possível ver que ele não estava batendo mãos, mas o computador ele estava aumentando porque os seus punhos, de acordo com o cálculo da distância euclidiana, estavam muito, muito próximos e realmente estavam. E aí ele acaba se confundindo, acreditando que eles estão de fato batendo palmas. Talvez apenas alguns ajustes aqui para levar em consideração outros fatores. Aí beleza, né? Aqui a gente tem a nossa barra de progresso, que está processando o vídeo com a TQDM. Logo na sequência a gente vai precisar ler o próximo frame do vídeo, né? Que isso aqui é o nosso loop que vai ficar interagindo durante todos os frames. Então para cada frame a gente vai começar lendo ele. Se a gente não conseguir ler o frame, a gente interrompe o loop. Mas nesse caso ele consegue ler sim, sem nenhum problema. Incrementa o contador de frames analisados, né? Porque ele precisa para o relatório, que é um requisito da atividade. Analisa o frame usando o deepface para poder extrair as emoções de idade, as emoções, a idade, a raça, né? Então a gente chama aqui de deepface analyze e coloca aqui dentro, passa aqui dentro do actions a emoção, a idade e a raça. Tem outros parâmetros que a gente pode trazer aqui também como sexo, mas não gostei muito dos resultados e acabei trazendo somente essas três aqui para título de demonstração. A gente usa o Enforce Detection aqui para ele não parar, se ele não encontrar alguma coisa no frame, ele continuar. Converter, aqui beleza, aqui a gente vai converter o frame do formato BGR, né, que é o padrão do OpenCV, para um formato RGB, que é o padrão usado aí pela Face Recognition e MediaPipe, e logo na sequência a gente vai detectar localizações dessas pastas no frame utilizando a Face Recognition, passando o RGB frame que a gente acabou de converter na etapa anterior. Vamos obter as codificações faciais para cada face detectada, né? A gente também vai usar Face Recognition, a gente manda para frente o RGB frame que a gente acabou de converter aqui em cima, também enviando as localizações das faces no frame, tá? Logo na sequência vamos processar o frame com o MediaPipe, a gente obtém esses pontos de referências. Esses pontos de referência, toda vez que você ouvir falar neles nesse contexto, significa que a gente está falando dos landmarks, que são aqueles pontinhos vermelhos que a gente viu ali no vídeo, né? Esses daqui são os landmarks. Beleza, então aqui se os landmarks eles foram encontrados nesse frame, que é esse if aqui, a gente desenha aqui as marcações da pose no frame usando as utilidades de desenho do MediaPipe, né? Que é aqui MP Drawing, Draw Landmarks, que são aqueles pontinhos que você está vendo sendo desenhados ali no vídeo, né? A gente obtém essa lista aqui utilizando o results.poseLandmarks.landmark. A gente pega essa lista da pose detectada e a gente vai trabalhando ela. Agora a gente vai atualizando os contadores conforme eles vão subindo ali na tela. O que está acontecendo é que eles estão verificando a cada atividade, cada frame, né? Se o braço está levantado, então ele vai lá e vai adicionar um contador aqui e vai aparecer lá na tela. A mesma coisa se ele estiver pulando, se ele estiver sentado, waving hand ou clapping detection, né? Lembra dos pulsos, novamente. Logo na sequência a gente escreve no frame a contagem desses movimentos. Para a gente fazer essa escrita a gente usa cv2.putText, que a gente está utilizando o OpenCV. Passa o que a gente quer, o RGB que a gente quer escrever isso. Nesse caso eu coloquei tudo como preto, já tentei colorido, mas não gostei muito do resultado. E talvez vocês tenham notado também aqui que o vídeo, esse aqui está em negrito, esse daqui não está em negrito, esse daqui também não, esse também não, e o último está em negrito. Isso significa que a gente não passou esse atributo aqui, que é CV2 line AA. Esse último vídeo de execução, que foi o que eu mostrei para vocês, eu não tinha passado, mas nesse último aqui que eu tinha feito e executado, só que eu acabei perdendo ele por um motivo trivial. Então, se eu executar esse carinha novamente aqui, ele já vai aparecer todos em negrito ali. É só realmente colocar esse atributo. E lá em cima, né, se ele não conseguir detectar, nesse if que a gente colocou, se ele não conseguir detectar os pose landmarks, ele vai associar isso como uma anomalia, ele vai colocar, vai acrescentar o contador de anomalias, porque ele não conseguiu identificar nada sendo executado de fato naquele frame dentro do que a gente quer analisar.
Logo na sequência, saímos do nosso if, a gente vem aqui um novo laço de repetição, né, onde a gente vai começar a comparar a codificação facial atual com as codificações conhecidas para verificar as possíveis correspondências, né? Ou seja, vamos ver o que está ali dentro, o que a gente encontrou nas imagens que a gente subiu no começo no começo desse código e ver se tem alguma coisa que a gente já conhece, né? Define o nome padrão como desconhecido, se não tiver nenhuma correspondência para isso. Ou seja, quem daquelas 3 pessoas não aparecer vai receber o nome de desconhecido. A gente vai calcular a distância agora entre as faces, né? Calcular a distância de face entre a codificação atual e todas as codificações conhecidas. Logo na sequência a gente encontra o índice de menor distância, que é a melhor correspondência, e aí você vai ver o nome sendo atribuído em cada frame, seja o Steve Doe, Jane Doe e assim por diante. Aí esse aqui é para o nome da pessoa, né, esse laço de repetição, e logo na sequência a gente faz a mesma coisa, só que agora para a emoção, para a idade e para a raça predominante de cada frame. Vamos calcular aqui a posição vertical para cada atributo, que assim a gente consegue empilhar eles ali bem próximo da face, a mesma coisa para a idade, a mesma coisa ali para o nome da pessoa. Logo na sequência a gente escreve tudo isso no vídeo de saída, escreve o frame processado no vídeo de saída, né? E aí você vai montando o videozinho, libera os recursos de captura e aí logo em seguida a gente fecha todas as janelas e destrói todas elas. Aqui no final a gente mostra o relatório resumido, que é um requisito da própria atividade, e distribui aqui os nossos resultados. Aqui a gente tem tanto o input video path, o output video path, os encodings vindo ali da nossa primeira função, né, das faces e dos nomes, e qual que é o nosso image folder que eu acabei de mostrar para vocês aqui do lado esquerdo. A gente executa a nossa método detect faces and emotions, passa todos esses atributos aqui. Para você inclusive executar esse código e estiver avaliando isso, é só você realmente apontar isso aqui para o seu diretório na sua máquina local e você consegue ter um resultado idêntico.